Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa 10ª aula de funções. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e venha comigo para essa aula. Então, pessoal, nessa aula vamos ver que as funções também recebem nomes de acordo com algumas características de cada uma. Então, temos aqui, função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Bom, a função injetiva ou injetora pode ser chamada de injetiva ou injetora. Uma função f de a em b é injetiva quando os elementos diferentes de a são transformados por f em elementos diferentes de b. Em simples palavras, ou seja, não há elemento em B que seja imagem de mais de um elemento de A. Então, o que isso quer dizer, né? Temos agora aqui alguns exemplos. Bom, cada pontinho desse aqui corresponde a um elemento. Vimos aqui que o conjunto A é o nosso domínio, lembra disso, né? Que o nosso conjunto B é o nosso contradomínio. E temos que os elementos que estão ligados aqui, vou colocar até de vermelho, são as nossas imagens. Só esses aqui que estão de vermelho, circulados. Então, percebe que esses elementos que estão circulados aqui, todos eles só têm um único correspondente em A, ou seja, todos os elementos de A só têm uma imagem diferente dos elementos de B. Então, a gente chama a função de injetiva quando isso acontece. Por exemplo, podemos analisar esse último exemplo aqui, que temos esse elemento aqui, Todos os elementos aqui são imagem, beleza? Só que esse primeiro elemento aqui, tem dois representantes em A. Então, nesse caso aqui, ela não vai ser injetiva. Então, só vai ser injetiva se todos os elementos de B tiver apenas um único correspondente em A. Então, chamamos a função de função injetiva. Vamos analisar agora as outras para a gente poder perceber essa diferença. Bom, pessoal, agora temos aqui a função quando ela é sobrejetiva ou pode ser chamada também de sobrejetora. Diz assim, uma função f de a em b é sobrejetiva quando para qualquer elementos y pertencente a B, ou seja, todos os elementos de B, pode-se encontrar um elemento x pertencente ao conjunto A, tal que f de x é igual a y. Ou seja, f é sobrejetiva quando todos os elementos de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, a imagem de f é igual ao próprio B. Então, aqui está bem simples de entender. Percebemos que o nosso B é o nosso contradomínio. Então, ou seja, para ser sobrejetiva, o nosso contradomínio vai ser igual à imagem. Ou seja, a imagem é igual ao próprio conjunto B. Então, podemos perceber o seguinte, que todos os elementos aqui de B estão ligados. Então, quando todos os elementos de B estiverem ligados, então essa função ela vai ser sobrejetiva, ou sobrejetora, como preferir. Podemos perceber aqui agora a diferença no último exemplo. Percebe que só tem apenas aqui 3 elementos ligados? Sobrou 2 elementos aqui. Então, essa função aqui ela não vai ser sobrejetiva ou sobrejetora, porque restou 2 elementos aqui, Então, ou seja, a imagem é diferente do conjunto B. O conjunto B ele é maior, tem 5 elementos, só que a imagem só vai ser esses que eu circulei aqui de azul. Então, isso é diferente. Então, em simples palavras, a função ela é sobrejetiva quando a imagem é igual ao próprio conjunto B. Nesse caso aqui, temos que a imagem, todos os elementos de B estão ligados, então, é sobrejetiva.
Agora, vamos ver o seguinte. A função quando ela é bijetiva. Bom, uma função f de a em b é bijetiva se ela for simultaneamente, injetiva e sobrejetiva. Quando isso ocorre, dizemos que há uma bijeção entre a e b. Então, ou seja, para a função ela ser considerada bijetiva, então a gente vai ter que analisar as duas ocasiões, quando ela é injetiva e quando ela é sobrejetiva. Podemos perceber aqui, no primeiro exemplo, que a função ela é bijetiva. Por que ela é bijetiva? Porque ela é injetiva. Lembra o que é injetiva? Todos os elementos de B têm um único correspondente em A. E ela vai ser sobrejetiva também. Lembra o que é sobrejetiva? Diz que todo o nosso conjunto B é igual à imagem. Ou seja, todos os elementos de B aqui estão ligados. Então, se todos os elementos aqui estão ligados, ela é também sobrejetiva. Então, quando ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, dizemos que essa função ela é bijetiva. Ok? Podemos analisar aqui outro exemplo para a gente notar a diferença. Olha só, aqui temos que todos os elementos de B estão ligados. Se todos os elementos de B estão ligados, diz o seguinte, que a imagem aqui é o próprio conjunto B. Então, a gente sabe que ela vai ser, vou até colocar de azul aqui, ela vai ser sobrejetiva, certo? Porque todos os elementos estão ligados. Só que ela não vai ser injetiva. Nesse caso aqui, ela não é injetiva porque esse elemento aqui, que eu acabei de circular de azul, tem dois representantes em A, Ou seja, esses elementos de A têm a mesma imagem em B. Então, nesse caso aqui, ela não vai ser bijetiva. Ela só vai ser sobrejetiva. Ela só vai ser sobrejetiva, ok? Vamos analisar esse outro exemplo aqui, Temos o seguinte. A gente já vê logo de cara que sobrou dois elementos aqui, Então, nesse caso, ela não vai ser sobrejetiva, porque sobrou esses dois elementos. Vou até apagar aqui, Pronto. Bom, ela vai ser injetiva, pessoal. Por que ela vai ser injetiva? Porque, olha só, todos os elementos aqui, que estão ligados em B, no caso esse elemento e esse, só tem um correspondente em A. Diferente dessa aqui que a gente analisou, a gente viu que ela aqui não é injetiva, porque esse elemento aqui, tem dois correspondentes. Só que nesse caso aqui, vimos o seguinte, que todos os elementos que estão ligados só tem um representante em A. Então, nesse caso aqui, ela só vai ser injetiva. O último exemplo. Percebemos que ela não é sobrejetiva, porque sobrou elementos aqui, E nesse caso também, ela não vai ser injetiva. Por que ela não vai ser injetiva? Porque esse elemento aqui de roxo tem dois correspondentes em A. Então, se ela não é nem injetiva e ela não é nem sobrejetiva, muito menos ela vai ser bijetora. Então, nesse caso aqui, ela não é nem injetiva, nem sobrejetora e muito menos bijetiva. Então, vamos fazer agora um exercício para ver se a gente conseguiu pegar essa diferença aí entre o que é uma função injetiva ou uma função sobrejetiva e uma função que é bijetiva. Bom, pessoal, verifique se as funções abaixo são sobrejetivas, injetivas ou bijetivas. Então, primeiro aqui é a letra A. Temos aqui a função de A em B. A é o nosso domínio, B é o nosso contradomínio e os elementos que estão ligados é a nossa imagem. Então, podemos perceber o seguinte, que todos os elementos de B estão ligados. Então, isso já é uma boa coisa, né? A gente já sabe que ela vai ser o quê? Sobrejetiva. Então, a gente já pode colocar aqui o S de sobrejetiva. Bom, ela vai ser injetiva? Agora, vamos analisar. Nesse caso aqui, pessoal, ela não vai ser injetiva. Por quê? Porque esse elemento aqui, o 5, tem dois correspondentes. Tem o 1
e tem o 4. Então, nesse caso, ela não vai ser injetiva. Então, pronto. Se só é sobrejetiva, ela só vai continuar sendo sobrejetiva. Ela não pode ser bijetiva. Para ser bijetiva, essa função teria que ser também injetiva. Então, vamos para a letra B. Temos aqui o seguinte, f de A em B. Bom, vamos analisar se essa função ela é sobrejetiva. Ela não pode sobrar nenhum elemento sem ligação aqui em B. A gente nota que o 7 aqui, ó, não está ligado, então ela não vai ser sobrejetiva. Só que ela vai ser injetiva. Por que ela vai ser injetiva, pessoal? Ó, porque todos os elementos que estão ligados, aqui o 2, o 5 e o 8, só tem um representante em A. Então, nesse caso, ela é só injetiva. Eu vou colocar aqui, ó, o IN de injetiva. Letra C, a gente percebe que ela não vai ser sobrejetiva porque sobrou elementos. E ela também não vai ser injetiva porque o elemento 5 está ligado a mais de uma vez. Então, nesse caso aqui, ó, a gente não tem nenhuma função injetiva, nem sobrejetiva e muito menos bijetiva. Então, não é nenhuma. Na letra D, vamos analisar o seguinte, ó. Todos os elementos estão ligados? Estão. Então, essa função ela é sobrejetiva. Ok. Todos os elementos só tem um correspondente em A? Beleza, ok. Ela também vai ser, ó, injetiva. Então, quando a função ela é sobrejetiva e injetiva, isso aqui é igual a uma função bijetiva. Beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido notar a diferença entre o que é uma função sobrejetiva, uma função injetiva e uma função bijetiva. Lembrando que para ser bijetiva, a função ela tem que ser tanto sobrejetiva como injetiva. Bom, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí e até a próxima aula.